Olá pessoal, aqui é o professor Hugo. Nossa videoaula é sobre o assunto de vetores, certo? Porque a gente tem na cinemática um assunto chamado cinemática vetorial. E como base para este assunto é importante que saibamos o que são vetores, certo? Vetores. O que é um vetor? Vetor, ele precisa de ter um módulo, uma direção e um sentido. O módulo é o valor dele. Direção é uma reta, horizontal, vertical ou inclinada. E sentido, sempre dois. Para cada direção, sempre vou ter dois sentidos. Esquerda, direita, de cima para baixo, de baixo para cima, certo? Então é isso. Por quê? Existem dois tipos de grandezas. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. A grandeza escalar, eu só preciso do valor numérico e da unidade. Já a grandeza vetorial, eu preciso, além do valor numérico e da unidade, direção e sentido. Mas em se tratando de vetores, vejam só. Aqui nós temos três retas paralelas. O que isso quer dizer? O que está mostrando aqui? Que elas têm a mesma direção. Por quê? Elas estão com o mesmo ângulo θ aqui. Então, elas têm a mesma direção. No caso, eu diria que elas estão inclinadas, formando com o plano um ângulo de θ. Certo? Nessa situação, é importante observar que dois segmentos de reta, que são paralelos, eles necessariamente possuem a mesma direção. Certo? Ou seja, retas que não são paralelas definem diferentes direções. Já sentido, como eu disse lá no começo, para cada direção tenho dois sentidos. Então, o sentido pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Certo? Então, essa é a definição. São as definições de direção e de sentido. Como eu disse no começo lá, agora mostrando aqui, grandeza escalar e grandeza vetorial. Um exemplo de grandeza escalar que vocês vão entender. Temperatura. Se eu falar que hoje está fazendo 30 graus Celsius, é o suficiente. Para mim, eu já sei que tá uma temperatura razoável. Eu não preciso de direção e de sentido. Dizer para onde está apontando a temperatura é até um absurdo dizer isso. Não é? Já se eu falar, o carro está andando a 60 km por hora, que nem o carro está aqui. Mas a gente pensa, para onde? Para cima? Para baixo? Para a direita ou para a esquerda? Então vejam só, diferentes direções, vamos dizer aqui, na horizontal ou vertical, e diferentes sentidos, da esquerda para a direita, direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Essa é a diferença, porque velocidade nós verificamos, sabemos que é uma grandeza vetorial. Então, o que é vetor? Definição. É um ente matemático que representa todos os segmentos orientados com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Módulo, geometricamente, o tamanho do vetor, se eu for analisar na geometria, vai dar o módulo dele. Ou ele vai estar associado a um número que vai indicar o módulo dele, porque às vezes não é possível representá-lo geometricamente. Então, mas e se eu tiver mais de um vetor? Como que eu vou adicioná-los ou subtraí-los? Vamos falar também. Primeiro é a regra do polígono, que na minha opinião é a mais tranquila de se trabalhar. O que eu faço? Se eu quero somar A e B, é só eu pegar, eu mantenho um parado, pego o outro, coloco o início dele no fim do primeiro. O fim é onde está a setinha e o início é onde ele começou, não tem setinha. Então, o que a gente fez? Pegou o B e colou aqui, ó. Pegou o B, o início dele, e colou no final do A. Ficou desse jeito. Então, meu vetor resultante da soma de A e B, eu vou pegar lá o começo do primeiro e vou ligar até o final do segundo. Vejam só como está representado aqui, ó. Certo? Deu para entender, né? Se eu fizer B mais A,
na adição de vetores, necessariamente o resultado é o mesmo, conforme está aqui. Mantivemos o B, colocamos o A, o final dele no começo do B, e fizemos a resultante, que vai sair lá do começo do B até o final do A. Vejam só que as resultantes, o resultado é o mesmo. Continuando aqui, alguns casos de adição de vetores. São, sim, casos que vão utilizar basicamente a mesma teoria. Vejam só, A e B têm a mesma direção e sentido. Vejam só, o A e o B colocam um no outro, o vetor vai ser a exata união entre eles. Quando A e B têm sentidos opostos. Vejam só, o A é desse tamanho todo para a direita, o B ele é menor para a esquerda. É como se eu colocasse o B em cima do A, certo? E fizesse a mesma regrinha. Sai do começo do A até o final do B. Vejam só o vetor S aqui. Ok? Se eles forem perpendiculares. Perpendicular, pessoal, nada mais do que utilizar o teorema de Pitágoras. Aí vem a pergunta, e se eu tiver mais vetores? Eu vou colocando, seguindo a regra do polígono. Vou colocando um, emendando no outro. Podemos dizer assim, ó, comecei com o A. Coloquei o B, do B coloquei o C e do C coloquei o D. Se eu quero somar A, B, C e D, eu pego lá no começo do A e vou ligar no final do último que eu somei. Percebam que se eu inverter a condição da soma, inverter a ordem dos fatores, não altera em nada o resultado da soma desses vetores. Já a regra do paralelogramo, ela funciona também. Como que trabalhamos com a regra do paralelogramo? Vejam só, nós vamos unir os dois inícios dos vetores, vejam só, o vetor A e o vetor B. Eu coloco um unido no outro. Traço duas retas paralelas e de mesmo tamanho a cada um deles. Vejam só, tem o A, uma reta paralela pontilhada aqui, tem o B, uma pontilhada aqui. Onde elas se encontrarem é a minha soma entre os vetores. Dá certo também. E quando estudamos vetores, é importante ter em mente lei dos cossenos e lei dos senos, sabendo trabalhar com elas. Vejam só, a lei dos cossenos, quando o ângulo está inscrito aqui dentro, eu tenho um lado A, um B e um C. E esse ângulo aqui entre A e B. Vejam só, tem que ter atenção nisso, o ângulo está aqui, o θ. Então, o C ao quadrado, que é o lado oposto, é igual ao A ao quadrado mais o B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. A lei do seno, vocês já devem ter visto na matemática, assim como a lei dos cossenos também, é só fazer a relação do seu lado com o seu ângulo oposto. Vejam só, A dividido pelo seno de alfa, B dividido pelo seno de beta e C dividido pelo seno de gama. Toda essa relação aqui é válida. Aí, com relação à lei dos cossenos, eu posso utilizá-la para eu calcular uma resultante. Agora, quando eu tenho o ângulo entre os vetores que eu quero calcular a resultante, importante ter atenção nisso, eu tenho o ângulo entre os vetores A e B. Se eu quero o valor da resultante, aplicando a regra do paralelogramo, ou qualquer outro resultado é o mesmo, mas se eu tiver o valor do ângulo entre os vetores, é só aplicar a lei dos cossenos aqui. Vejam só, tá vendo? Ele veio da dedução da lei dos cossenos. E o que vai mudar? Aqui que eu quero chegar. Porque ao invés de ser menos, quando o ângulo é o oposto, quando o ângulo é entre os vetores, é mais. Vejam só, S ao quadrado, que é a resultante, A ao quadrado, que são os vetores, 2 vezes A mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno entre os ângulos, entre os vetores. Aqui só está... tirou o quadrado daqui e passou raiz do outro lado. Não mudou nada a expressão. Tá ok? Decompor vetor. O que acontece? Quando eu tenho um vetor com uma determinada angulação,
que nem como está aqui, um vetor v com um ângulo alfa. Então, esse vetor é composto por uma componente horizontal e uma componente vertical, lá da matemática, pessoal. A componente horizontal, se o ângulo está aqui, é o cosseno, vejam só. Seria o vetor v, o vx é o vetor v vezes o cosseno de alfa, matemática. Se eu quiser a componente vertical, é o vetor v vezes o seno do ângulo. Isso não tem segredo, é só estar atento ao ângulo, porque cateto adjacente, cosseno, cateto oposto, seno. Só ter atenção nisso, tá bom? Então, alguns exemplos aqui. Foi dado o vetor A, é só para representar graficamente o 2A, o menos A, o A sobre 2 e o menos 3A, certo? Quando eu multiplico um vetor por um escalar, que é um número, eu só dobro o tamanho dele, no caso aqui eu triplico, certo? Então, se eu tenho o A, eu quero 2A, vai ser o dobro do tamanho. O sinal de negativo indica inversão de sentido. Então, se o vetor A ia para a direita, o vetor menos A vai para a esquerda. A sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, ou seja, o vetor é dividido por 2. Menos 3A, o menos inverte o sentido e o 3 multiplicou o tamanho dele por 3. Tranquilo, né? Agora, são dados dois vetores, A e B. O A tem um tamanho, um módulo de 15, o B tem um módulo de 14. Esse dois tracinhos é módulo, a setinha em cima indica que é um vetor. E o cosseno do ângulo aqui vale 0,6. Ok, eu quero fazer A mais B. Poderia fazer pela lei dos cossenos. Aqui é interessante a gente observar que foi feito pela decomposição, é o assunto que a gente estava vendo. Então, o que acontece? O vetor B ele já está todo na horizontal, não preciso mexer com ele, ó, é menos 14, né, para a esquerda aqui. O vetor A que eu preciso decompor na sua componente horizontal e na sua vertical. Então, se o ângulo está aqui, a componente horizontal é o cosseno do ângulo e a vertical é o seno. Então, a minha resultante em x, que é na horizontal, vai ser 15, que é o valor dele, vezes o cosseno do ângulo, que é 0,6, menos 14, por quê? Porque eu tenho 14 para o outro lado. Né? Convencionou-se que para a direita é o sentido positivo e para a esquerda é o negativo. Então, a minha resultante em x é menos 5. Minha resultante em y vai ser 15 vezes 0,8, porque se o cosseno é 0,6, o seno é 0,8, né, pessoal? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se você fizer a operação, você vai chegar que o seno é 0,8. Esse 0,8 vem daí, daquela relação matemática, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Então, daqui o 0,8. Então, eu tenho uma resultante de menos 5 para a esquerda e 12 para cima. Aplico Pitágoras, chego numa resultante de valor 13. Ok. E a direção em sentido? Eu preciso saber esse ângulo alfa aqui. Aí lá da trigonometria também. Alfa é o quê? Cateto oposto dividido por cateto adjacente, ou seja, 12 por 5. Chego no valor do ângulo, arco tangente de 12 sobre 5. E por fim, esse aqui é um pouco maior, mas trata-se da decomposição. Esse aqui eu tenho o A, o B, o C e o D. Eu preciso fazer todas as resultantes horizontais e verticais. Então, na horizontal, vamos lá. O vetor A vale 20. Vamos decompor ele. Então, é 20. Eu tenho alfa aqui, tenho alfa aqui. Vezes cosseno de alfa, mais 5, que é o B. Vejam só, o B, vezes o seno de alfa. Mas por que que eu usei o seno? Porque o alfa está aqui. Eu quero saber essa componente horizontal do B, que seria o cateto oposto. Por isso que é seno. Menos 3, que é o D, que está para a esquerda. E menos 10, seno de alfa. O 10 é o C.
Eu quero saber essa parte horizontal aqui do C, é o cateto oposto, então é seno. Então, menos 10 seno de alfa, faço a operação, chego em 10 positivo, ou seja, 10 para a direita. Na direção vertical, mesma coisa. Decompor o A 20 vezes o seno, aqui já é seno, que é o cateto oposto, seno de alfa, mais 10, que é o E, menos 5 cosseno de alfa, porque esse alfa aqui é o 5, é o do B, o alfa está aqui, então é o cateto adjacente, menos 5 cosseno de alfa, menos 10 cosseno de alfa para o C aqui, eu tenho o C, tem essa componente aqui, faço a operação, chego no valor de 10. Então, 10 para a direita e 10 para cima, faço o Pitágoras, a minha resultante vale 10 raiz de 2, e o ângulo arco tangente, cateto oposto por adjacente, 10 sobre 10 que dá 1. Sabemos que a tangente que dá 1, ela tem o valor de 45 graus. Tá ok? Então, essa era a ideia que eu queria passar para vocês, os conceitos fundamentais sobre vetores. Espero que tenham entendido. Obrigado e até a próxima aula.